Olá pessoal, eu sou Camila, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer um assunto aqui, com uma abordagem mais terapêutica, e a gente vai falar sobre uma experiência muito desafiadora, né, que as pessoas podem ter com a ayahuasca e com psicodélicos no geral, que são essas experiências, né, que o pessoal comentou aqui pedindo para falar sobre isso, né, chamando de força alta da ayahuasca, que seria aquele estado de transe muito profundo, onde a gente começa a passar por estados dissociativos do ego, né? Que é aquele estado que a gente sente, parece que está derretendo, parece que está se desintegrando. Então, se você quer ouvir sobre isso, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal e assina o sininho de notificações para não perder os avisos de próximos vídeos. Bom, pessoal, hoje eu resolvi trazer também para vocês um trechinho de uma experiência minha. É uma experiência que eu trouxe das minhas anotações de 2015, faz aproximadamente 9 anos. Essa era uma experiência em uma casa espiritual que eu frequentei. E eu vou ler um trechinho e vou comentar sobre isso, né? É um vídeo mais fluido aqui, né? Trazendo um pouco da experiência e, né, comentando aqui com vocês, tá? Houve um momento em que perdi a noção das palavras e as músicas viraram lá 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 em vez da letra. E isso foi assustador, pois ouvi fisicamente, não no mental. E também tive um processo de perda da individualidade, o que foi muito assustador. Olha que eu repito aqui 2 vezes o assustador, né? Meu corpo era o chão, a cadeira, o ar, não tinha separação, e eu sentia as partículas vibrando. Eu sei que essa é a verdade, mas senti muito medo de me perder no todo. Foi como morrer. Essa é uma experiência muito clássica com psicodélicos, né? E que não acontece só com a ayahuasca, né? Pode acontecer com outras substâncias também. O que eu tenho a dizer sobre essa experiência, né, gente? Essa experiência, obviamente, ela tem uma função, né? Então, a gente pode chamar essa de uma experiência dissociativa do ego, né? E eu vou comentar parte por parte, né? Então, essa parte das músicas, né, virando um lá lá lá, realmente é assustador porque era auditivo, né? Então, eu estava passando por um processo de alucinação auditiva. E aí, gente, eu vou colocar aqui esse termo alucinação mesmo, porque realmente era um processo alucinatório, né? Não era um processo tão espiritual, né? É um processo de linguagem também, assim como no vídeo anterior, onde eu falei da casa, né? Vou deixar linkado por aqui. Essa parte é um processo de linguagem, porque o que acontece? Como Lacan dizia, né? A nossa psique ela é estruturada através da linguagem. Então, quando vem esse lá lá lá, né? Quer dizer, eu perdi a noção da linguagem naquele momento. Entre outras coisas, né, que a noção foi perdida naquele momento. E por que isso acontece? Às vezes as pessoas perdem a noção do tempo também, né? Isso é mais comum até, a noção do tempo é uma experiência mais comum. Por que isso acontece? Acontece, gente, por causa da função perturbadora do DMT, né? E outras substâncias que também têm essa função. E leia-se aqui, né? Esse perturbadora não como uma coisa negativa, mas sim como uma característica de bagunçar, né? Esse sistema nervoso central. Então é por isso que a ayahuasca ela tem essa capacidade de produzir novas sinapses neurais, né, e até mesmo de produzir novos neurônios. Isso é uma coisa que já está sendo estudada, essa questão da neurogênese também. Então, por isso, né, como eu já falei em outros vídeos, que a ayahuasca ela é tão, vamos dizer, eficaz para tratamentos, né, de adicções, dependências, né, porque ela ajuda, né, a refazer esses caminhos neuronais. Então, essa perturbação, ela tem uma função. O que acontece nessa situação? Vamos dizer que você tem, vou usar um exemplo de algo que é tipicamente humano, arquetípico, o amor, né? Assim como eu usei a casa naquele exemplo, hoje eu vou usar o exemplo do amor. Vamos dizer que você tem dentro do seu sistema, da tua linguagem, né, do teu sistema operacional, vamos colocar né, a tua psique, né, como um sistema operacional. Você tem ali, né, essa formação desse termo, né, amor. Quando eu falo amor, tem um monte de coisas ali que vem sobre o que seria amor. E vamos dizer que dentro da tua experiência, da tua formação, da tua história de vida, esse conceito ele ficou distorcido de alguma forma, né? E isso te gera algum tipo de sofrimento. Se você teve experiências onde o amor se confundiu com a dor e com outras coisas, enfim. E aí, essa perturbação, né? Essa movimentação ali, esse movimento ali causado, né, pela ayahuasca, vai te ajudar a reestruturar, a ressignificar,
né, esses símbolos, né, esses signos, né, como, por exemplo, o amor. Então, é preciso bagunçar, né, para reorganizar. E é por isso que essas experiências são tão assustadoras, porque a gente entra um pouco no estado do bebê, né? Porque o bebê ele ainda não tem a sua linguagem toda formada, ele vai formando ao longo do tempo. Então, quando o bebê escuta a gente falando, talvez ele ouça um lá lá lá, ou algo similar, né? Não entende. Igual quando a gente ouve uma pessoa falando em outra língua, alguma coisa assim, né? Falou da perda da individualidade, né? Essa sensação de unidade, que a gente pode chamar também de sensação oceânica, é uma experiência que ela realmente ela se assemelha à morte, eu falo, né? Foi como morrer. Porque na morte você, obviamente, né, ao desconectar ali, e dizem, né, que a morte libera DMT no cérebro, então a gente acaba entrando nessa conexão, né, com esse todo. E essa é uma experiência, assim, né, é uma experiência que pode ser muito assustadora para muitas pessoas, até porque você não necessariamente você vai se sentir integrado só com coisas boas, porque no todo tem tudo. Então, se você rompe um pouco essa estrutura do ego, você pode acessar aspectos do inconsciente coletivo. Então, você pode sentir a dor do outro, a dor do mundo, né? Então, essa é uma experiência, gente, que exige cuidado, que exige acompanhamento, né? Que precisa de uma integração. E algo que eu acho que é importante falar, até em termos de redução de danos, essa não é uma experiência para a gente ter toda semana, né? Imagina que você mora numa casa, né? Tua psique é a casa. E aí você resolve reformar a casa uma vez por semana. Você fica sem base, sem estrutura, né? Então, não é saudável, né? Passar por isso de forma recorrente. Então, como redução de danos, o que eu recomendo? Conheça a sua dosagem, saiba qual é o grau da ayahuasca que você está tomando. Se você puder, né, pedir para tomar um pouco menos, né? Veja, né, no lugar onde você vai, se você pode tomar menos, né? Porque essas experiências muito intensas, né, que às vezes podem ser chamadas até de alucinatórias, são experiências que têm a ver muito com uma intensidade muito alta da força, por conta de você provavelmente estar ingerindo uma quantidade muito grande, né, da substância. Então é por isso que você tem essas experiências mais intensas, né, que dá para dizer que tem um lado espiritual? Claro que tem, né? É uma experiência de morte simbólica, né? Não à toa a ayahuasca significa, né, o cipó dos mortos ou o cipó das almas, né? Então, isso é xamanismo, né, gente? Xamanismo real mesmo, envolve muitas experiências de morte simbólica. Então, não é uma experiência para brincadeiras, né? É uma experiência que exige muito cuidado, exige acompanhamento, e é preciso fazer essa integração dessa experiência, porque é preciso simbolizar isso, né? Então, é claro, como eu falei, desorganiza para reorganizar. Então, a ideia é que depois, terminado esse trabalho, você não esteja mais nesse estado. Se você estiver sentindo ainda muito bagunçado, procure ajuda psicológica. Mais um adendo, assim, redução de danos. É claro que a gente está minimamente consciente nessas experiências, senão a gente não conseguiria contar elas para uma outra pessoa, né? Então eu tenho um relato aqui da experiência, então quer dizer, algum nível de consciência havia, né? Não tive uma desestruturação total do ego, né? Senão não teria como contar a experiência. Então, gente, antes da experiência, tenham para si mesmos, se acontecer algo assim, que isso vai passar, que é uma experiência transitória, procurem manter a calma, procurem estar em espaços onde você possa se sentar ou se deitar confortavelmente, onde tenham pessoas para cuidar de vocês, que realmente olhem e cuidem, não que deixem jogado ali, porque se você perde muito a noção, você pode até se engasgar vomitando, né? Então, assim, são coisas que precisam ser olhadas, né? Então, procure estar, né, num lugar confortável, acolhedor, com pessoas que te cuidem, mas se você tem ali um pouco de consciência durante aquele período, tenta dizer para si mesmo naquele momento que essa é uma experiência desafiadora, é uma experiência intensa, você precisa passar por ela e que tá tudo bem e que isso vai passar. E se você tiver como pedir ajuda para alguém, se você sente a necessidade de ter alguém te apoiando nesse processo, faça, porque às vezes uma pessoa que vai estar sentada ali do teu lado, te olhando, segurando a tua mão, vai fazer toda a diferença para essa experiência não se tornar uma experiência traumática. Porque infelizmente o que pode acontecer com algumas pessoas é viver uma experiência traumática por conta disso, porque não teve o devido acolhimento, não teve o devido olhar. Infelizmente, algumas das experiências assim mais desafiadoras que eu tive, algumas vezes eu não tive esse suporte.
e esse acolhimento. Então, eu precisei integrar isso, né, muitas vezes sozinha, ao longo de muito tempo, e depois trabalhar isso na terapia. Então, é muito bom, né, que depois da experiência, né, o ideal seria, né, que as casas fizessem uma roda, um conselho, conversassem, né, tivessem atividades recorrentes sem ayahuasca para que as pessoas possam conversar sobre as experiências, integrar suas experiências no mundo ideal, né? Mas havendo a impossibilidade desse tipo de trabalho, né, busquem sim um terapeuta, né, um psicólogo, um psicanalista, alguém que tenha condição de te dar esse suporte, te ajudar a dar significado para essa experiência, né? Por que eu precisei passar por esse balanço, né? O que precisa morrer na minha vida, né? Que conceitos, que crenças, que símbolos que eu preciso ressignificar na minha vida, que isso mexeu aqui comigo, né? Quem sou eu após essa experiência? Tudo isso é muito importante. Bom, gente, eu acho que era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Quero ouvir mais das experiências de vocês, então comentem aqui dúvidas também, para eu poder responder aqui em vídeos mais curtos. E no mais, como eu falei, né? Quem tiver interesse em fazer terapia de integração psicodélica ou fazer análise junguiana comigo, né? Pode entrar em contato comigo para a gente combinar, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.